for mighty waiting, and he said the Baptist was. Earlier church, he said, I am the way, the truth, and the life. Ele nunca disse que a metodista era o caminho provido por Deus, nem mesmo disse ele que a batista era, ou qualquer outra igreja. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém. Deus abençoe. Nós vamos à Escritura nesse instante, em 1 Samuel, capítulo 17, verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Grande Criador, pedimos que nesse instante a palavra lida possa ser falada ao nosso coração e ela produz os efeitos do dia, aquilo que deve se produzir hoje. Conceda-nos esta bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode assim. Vamos falar sobre lanças e a palavra. Falando de lança com respeito à arma, o escudo, a lança com respeito à arma, e a palavra também sendo uma arma. E nós estamos vendo as duas armas, a arma dos homens e a palavra, que é a arma de Deus. Todas elas estão em luta nesse dia. Pois na verdade é tempo de luta, é tempo de armas por todos os lados. E aquilo que Jesus disse, que estaria dentro de casa um contra o outro, então aquilo era proveniente de armas também. As pessoas estavam armadas com alguma coisa, alguns pensamentos, alguns objetivos que queria vencer um ou outro dentro do lar. Mas estava pensando, enquanto li esta mensagem, provando sua palavra, ela é muito importante, dá vários tipos de pregações, mas vamos pensar um pouquinho deste lado que o irmão Brana vem ensinando. Eu vou ler a partir do parágrafo 101, provando a sua palavra. Mas você sabe que desde o Egito
ali a arma de Faraó, o que ele usou para poder segurar o povo de Deus, sempre tem uma arma, um meio pelo qual segura o povo para não deixar o povo sair. Ele não confiava na palavra de Moisés, mas quando ele via os resultados, ele partia para o lado daquela palavra, como se fosse obedecer. A hora que ele via que o povo estava em suas mãos outra vez, ele levantava contra. Agora, a arma daqueles dias era a valorização à mulher. Estava notando isso aqui, o capítulo 1 de Êxodo, no verso 16, 15, 16 e 22, Faraó havia dado uma ordem para as parteiras, que era para matar a criança ali no parto, no colo. Quando ele vinha nascendo, se fosse homem, é para matar. Se fosse mulher, para deixar viver. A valorização entre os homens, não os verdadeiramente de Deus, mas os homens do mundo, os reis, nestas épocas, estava valorizando a mulher e matando os homens. Porque eles sabiam que a mulher não ia para a guerra, era o homem que ia lutar. Então valorizava a mulher, não deixava ela, não precisava matá-la. Eles estão fazendo isso até hoje. Mata o homem, não tem emprego para o homem, e valoriza a mulher, dando-lhe uma posição, dando emprego. Você sabe que o mundo hoje está virado. Está assim, o homem vai acabar sendo preciso ficar em casa e a mulher ir trabalhar. É o espírito do dia, é a valorização que estão dando. Eles valorizam a mulher e mata o homem. Então isso aconteceu nos dias de Faraó. E eles estavam fazendo isso, está aqui. Ele disse, quando ajuntardes no parto das hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Aí o verso 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. E você sabe que uma palavra, como uma lei repetida, aquilo tornou mais forte. Os homens, os meninos homens, era nascer e tinham que matá-lo. Deixava viver somente as mulheres. Contudo, o reinado de Deus cresceu a si mesmo. Vocês podem ver que os grandes batalhadores levou 400 anos. Israel ali no Egito. E com 430 anos, Israel saiu do Egito. Mas conseguiu um povo. E eles não precisavam de muitos. Nós temos aqui a mensagem do profeta, mostra isso. Eles, Israel, não precisava de muitos. Faraó precisava de um exército. Isto é verdade. Eles careciam de um exército. Mas Deus não. Deus precisa de um homem só. Eu sei que chega um ponto de dizer, mas Deus um dia precisou de uma mulher, só para ser uma incubadora. Foi para isso, para incubar sua semente. Mas para libertar, era a semente, não a mulher. Era a semente que libertaria o povo. E foi a semente que libertou. Nós não somos libertos por Maria. Nós somos libertos pela semente que Deus deu a Maria. Esta semente é Cristo. Ali nós alcançamos a nossa libertação.
Mas no tempo de Jesus também, do seu nascimento, sempre no tempo de um libertador, estão matando. No tempo de Moisés foi assim. No tempo de Jesus, o libertador, o qual Moisés o tipificava naqueles dias. E no tempo de Jesus estava ali o libertador. E eles estavam matando os meninos outra vez. Que ele sabia, a menina não vai fazer nada. Ela não vai lutar contra nós. Eram os homens mesmo que eram os bravos guerreadores. Então, já matavam aqueles meninos de 2 anos para baixo, porque o rei ficou informado. O menino tem mais ou menos 2 anos. Por quê? Porque os magos disseram, vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Quanto tempo faz? Faz uns 2 anos. Quando os magos encontraram Jesus, os pastores já tinham cantado há quase 2 anos. Os magos foram encontrar, com toda a sabedoria, eles foram encontrar, trazer-lhe presentes, mas ele já havia sido encontrado pelos pastores de Belém. Então, quando os magos, a ciência, os entendidos, o intelectual conhecem, os pastores de Belém já faz 2 anos que está fazendo festa. Hoje também é assim. Quando esses denominacionais, dentro da mensagem, conhecerem a revelação dos 7 trovões, já faz 5 anos que nós estamos fazendo festa. Faz 5 anos que estamos fazendo festa da revelação dos trovões. Mas quando eles conhecerem, eles vão conhecer já a revelação no seu apogeu, forte. Mas nós conhecemos a revelação infantil, nascendo. Nós a vimos, nós adoramos aquela revelação, aquela manifestação naquele momento. Amém? Glória a Deus. É ficar pensando em lanças dos homens e na palavra que é a arma de Deus. Se você quer vencer, tome a palavra. Irmão Branham mostra que o que nós precisamos é disso. Tem hora que nós queremos lanças. Nós queremos alcançar mais gente ao nosso lado. Deus precisa de um. Então, enquanto eles estavam preocupados em matar todas as crianças, Deus é tão grande, você que não sabe. Ele é tão grande que ele fez as parteiras gostar de uma criança. E dizer, essa daqui nós não vamos matar. 3 meses esconder aquela criança. Foi o suficiente. Deus precisava. Claro que mata muitos, mas não mata o que eles querem matar. E eles procuram matar, mas não mata, porque Deus tem seu meio de trabalhar. Então as parteiras estavam cansadas de matar meninos. O profeta diz que os crocodilos já estavam gordos de tanto comer criança no rio Nilo, mas não conseguiram comer Moisés. E foi posto também no mesmo rio Nilo, onde as rainhas, onde as filhas de Faraó, as mulheres se banhavam. Foi ali que foi colocado Moisés, num cestinho, que o crocodilo podia virar o cesto e comer Moisés. Mas como virar quando Deus está naquilo? Qual crocodilo? Pastor, evangelista, apóstolo. Pode revirar o cesto que o predestinado está, que o homem escolhido está, a criança escolhida está. Quem pode virar isso? Agora, havia um cheiro naquele barquinho, naquele cestinho, que o profeta diz que aqueles jacarés, os crocodilos, não gostavam. Então eles não chegavam. Tem um cheiro aqui no barquinho, de novo nome, que os crocodilos não chegam.
Esse é o problema. É um cheirinho apenas que tem. Os crocodilos ficam tudo fora. Não pode destruir o eleito. Entende? Os outros crocodilos enchem a barriga, mas o eleito não tem jeito. Então deixa ele com suas lanças, suas armas. Outro que nós lembramos, falamos esses dias atrás, lembramos dele também, foi o Davi. Então Davi expressou as mesmas coisas, porque ele sabia que o tempo estava próximo e ele tinha que vencer aquela batalha. E ele se encontrava desprovido de tudo, desprovido dos homens, desprovido de tamanho, e só com uma arma que era uma funda, que não dava para matar gigante. Se Deus entrar na funda, então mata. Mas fora disso, não mata gigante. Não é funda, é lança, é espada. O homem é grande. Cada dedo dele tinha 35 centímetros. Você pensa bem que tamanho de mão. E ele chegou ao ponto de dizer para Davi, e disse o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. 1 Samuel capítulo 17, versos 44 e 45. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lanças, e com escudo. Até parece que eu não vou com lança, com espada, porque a palavra é uma lança, é uma espada, a própria palavra é um escudo. Mas era um escudo que Davi conhecia, mas aquele escudo, aquela lança, aqueles homens daquele dia, o gigante, não conhecia. Por isso ele disse: você vem a mim com lanças, porque ele estava referindo-se à arma humana. E ele aqui, Davi, estava referindo à palavra que é a arma de Deus, a arma divina. Porém, eu venho a ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Então, você encontra lanças versus palavra. É as pessoas com as coisas mundanas, com a arma dos homens. Uma das armas dos homens é esta: não vamos ajudá-lo de maneira alguma. Tiramos nossas mãos disto. Não ouvimos seus CDs, nem aceitamos grátis. Vamos desprover por completo este indivíduo. Isso acabará. Não vamos dar apoio em nada. Isso é uma arma. Você deve saber que isso é uma arma. Rejeitar uma coisa é uma arma. Estão rejeitando algo que ele sabe que, se não rejeitar, é perigoso. Porque eles rejeitando, eles perdem força, perdem poder, mas continuam como estão. Mas se eles aceitar, a mente começa a batalhar, porque aquilo vai mostrar para eles as táticas de Satanás e a forma que Deus trabalha. E eles não querem isso. Por isso, ao mesmo tempo, eles, pregadores, tiram a arma do povo. Tiram a forma espiritual, a lança, que é a palavra de Deus, a espada de dois gumes. A palavra revelada, irmão, se a palavra do jeito que nós conhecemos, que foi pregada por Jesus, por Paulo e pelos demais, ela é uma espada de dois gumes, e ela não estava revelada, ela estava encoberta, ela estava na bainha, era a espada na bainha. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, aquela espada saiu da bainha e reluziu, mostrou sua força, mostrou seu poder. E quando aquela espada saiu da bainha, onde ela estava guardada em segredo, que ninguém via o seu corte, ninguém podia olhar, agora já podiam tirar
olhar e caiu na mão de um homem chamado William Branham. Aquilo que ele teve, ou visão, ou sonho que ele teve, que caiu uma espada na mão dele, e dizia a espada do rei, era a palavra de Deus. Era a palavra revelada. Quando caiu na mão dele, ela não estava fechada mais, ela não estava na bainha, porque o anjo forte, que é Cristo, o leão, tirou a espada da bainha, tirou-lhe o segredo. Por isso ela vem em Apocalipse 10, a palavra vem aberta. Veja um livrinho aberto, o anjo com o livrinho aberto, e esse livrinho aberto era a espada fora da bainha. E Branham recebeu aquilo em sua mão, e depois de tudo revelado, ele passa aquilo para a mão dos ministros, que são os que dizem ter ofício pelo qual pode levar o povo a conhecer o que estava escondido e que foi revelado pelo leão nos dias de William Branham ao 7º anjo. Amém. Não temas, pare de chorar, porque o leão tem prevalecido. Aquilo foi o suficiente para João, e aquilo devia ser o suficiente para cada um de nós. Nós temos uma espada, que é a palavra de Deus. Então você vê lanças, espadas humanas, dogmáticas, e depois, na consciência dos homens, eles arrumam tantas armas, que uma arma é esta que eu te disse, é a arma mais forte que eles usam. É quando você lhe dá uma arma, troca com eles e diz, me dê uma arma sua, um CD seu, eu te dou o meu, e diz, não, pode levar o seu. Não preciso da sua arma, não preciso. E se eles fossem como Davi, seria bom, mas eles não são como Davi. Eles preferem ficar com a arma deles. Davi não quis ficar com a arma de Saul. Ele quis tomar a sua própria, porque aquilo era revelado a ele. Você não pode vencer o gigante com a sabedoria, com a inteligência do filho de Quis, que é Saul. Você precisa da minha palavra. A única coisa que vence, uma espada que vence a outra. Lanças e espadas. Agora você vê a lança do lado dos homens, a espada do lado de Deus. Você vê a espada dos homens, você vê a espada de Deus, a palavra. Você vê, de um lado eles não têm a revelação, mas eles têm lança, eles têm força, eles têm gente, eles têm meios. Do outro lado você vê Deus com a palavra, apenas com a espada de 2 gumes, a espada de 2 fios. E o que tem? Precisando de um homem. Deus não precisa de concílio de pastores para lutar a favor de 7 trovões. Deus precisava de um homem. Ele encontrou Branham. Ele não precisava do encontro de pastores. Se vocês estudarem as mensagens do irmão Branham, vocês vão notar que quando chegou no fim da vida do irmão Branham, nem os homens de negócio do evangelho completo já estavam bem com o irmão Branham. Nem eles. Porque tudo tinha que abandonar o irmão Branham, assim como abandonaram Cristo na cruz, e assim como abandonaram a Paulo, e Paulo pregou a fase presente do meu ministério. Ele pregou aquilo nos seus dias. Branham veio e pregou isso também nos seus dias, dizendo de grandes homens que o havia abandonado. E Cristo foi abandonado por todos, desamparado por todos, inclusive pelo Pai, que tinha que morrer. O pai tinha que abandonar o filho, e o filho era o corpo do pai, mas se o pai não sai daquele corpo, aquele corpo não morre. O pai tem que sair, e ali o filho morreu, e o filho era o corpo de Deus. Isso quer dizer, era Deus feito carne. Amém. Eu quero apenas tomar um versículo muito conhecido, mas sempre vem uma luzinha que a gente almeja sentir bem com ela. Lucas capítulo 2, verso 11. Desde o verso 10, e o anjo lhe disse, não temas, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi
vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. O irmão Branham diz assim: a salvação é do Senhor. Sabe o que me veio a falar um pouquinho sobre isso? Outra vez, é por causa daqueles que ainda dizem que irmão Branham pregou que tem um pai e um filho, e que o pai é maior que o filho. Eles nunca viram o corpo do pai, que o filho é o corpo. O pai é espírito, você não pode ver o pai, nunca irá ver. Só tem um corpo, aqui está o filho. Quem me vê a mim, vê o pai. E agora, em cada vez que Deus manifesta, Ele vem e manifesta. Aqui está o filho. Quando vocês viram Branham na terra, povo dos Estados Unidos, ali estava o filho outra vez. Quem me vê a mim, vê o pai. Era assim. Era Deus na terra outra vez, o Pai é Espírito, você não pode ver, mas se você visse Cristo, você estaria vendo Deus. Aqui no entardecer, Deus não é visto ainda, mas se você visse Cristo em Branham, você via o Pai. Ali estava o ungido de Deus para aquele dia. Então, a cada momento, você nota que os homens ficam fora da revelação. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. Quer dizer, se nasceu o Salvador, era Deus nascendo de mulher. E aquele corpo que nasceu era filho de Deus, não é eterno. O filho não é eterno, nós sabemos disso, porque um filho tem princípio e tem fim. O eterno não tem princípio e nem tem fim. Mas como Deus tinha que se fazer filho, Deus tinha que ser conhecido, Deus tinha que ter um corpo, porque Ele era uma luz. Mas Ele precisava ser visto, ser palpável. Ele fez o homem. Ele diz, mas eu preciso virar a imagem do homem agora, porque o homem veio à minha imagem, agora eu venho à imagem do homem. Então, quando o homem foi à imagem de Deus, o homem era espírito. Aí Deus pegou, fez ele do pó. E Deus agora tinha que vir à imagem do homem. Aí Ele se fez filho, o próprio Pai se encarnou, se fez filho, nasceu de uma mulher. Era o Pai nascendo, e a Bíblia diz aqui, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador. E irmão Branham diz no parágrafo 100 da mensagem, a revelação de Jesus Cristo, ele diz que Deus não confiou seu trabalho de salvação a ninguém, a nenhum outro, nem ao anjo e nem a um filho. Isso aqui é tão claro, para mostrar isso aqui, ó. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Deus estava nascendo, o Salvador. Ele não mandou alguém para te salvar, Ele veio, diz o profeta. E eu prefiro crer na revelação profética do que crer no ensinamento desses homens que trabalham com lanças, com espada. Eles estão trabalhando, não tem um homem intelectual que não tem lança, que não tem espada, para poder trabalhar com você, para lutar com você. E se você não tiver a palavra, que é a espada de dois gumes, para poder vencê-lo numa hora desta, Deus não te salvou através de um outro. O Filho era Deus feito carne. Por isso, Ele tinha que morrer na carne. Por isso, o Filho não é eterno. Ele nasceu. Ele teve um princípio em Nazaré. Ele teve um fim no Calvário. Esse é o Filho. Por isso, quando ele veio no dia do Pentecoste, já estava provando que ele era já aquela fagulha de luz, quando apareceu antes que houvesse uma criação na terra. Agora, ele apareceu assim, apareceu para Saulo de Tarso, novamente, uma nuvem cegante, uma coluna de fogo cegante. Ele apareceu para Saulo, o mesmo que ele era antes da fundação do mundo. Ele apareceu assim, provando que ele é o mesmo, que não tem outro. Deus não mandou um filho para te salvar, ele veio no filho. Ele não mandou, ele veio. Ele tinha que se tornar filho, ele tinha que ser tangível, ele tinha que verter sangue, porque foi preciso de sangue. Lá no princípio, quando o homem pecou, ali no Éden precisou de sangue, e veio o sangue inocente. Mas agora precisava de sangue outra vez, e tinha que ser sangue inocente. E como foi um animal astuto que levou a mulher à perdição lá no Éden, agora tinha que ser um animal inocente para trazer ao homem e à mulher o perdão de seus pecados, a reconquista
outra vez. E veio agora Deus, um cordeiro, não um animal astuto, como a serpente, a mais astuta das alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Esta causou a queda, trouxe um filho chamado Caim, que era igual a ele mesmo, brigava igual a ele, era religioso igual a ele, porque Satanás sempre foi religioso. Satanás começou a sua religião no céu. Foi por isso que Miguel lançou ele de lá. Porque já estava começando a formar o seu reino no céu. Ele já tinha estrelas, anjos ao seu redor, que já estava gostando de seus palpites contra Miguel, contra Cristo, contra Deus no céu. Então foi por isso que Miguel pegou e lançou para a terra. Mas Deus nunca perde uma batalha. Ele limpou o céu. Tem coisa que você pensa, perdeu. Não, limpou o céu. Olha, nós perdemos aqueles, eles não eram dos nossos. Dentro do tempo de Jesus foi dito isso daí. Ele não era dos nossos. Ele saiu de nós porque não era dos nossos. Ô irmão, nós saímos do mundo porque não era do mundo. Tem que ver isso. Nós saímos das denominações porque nós não éramos de lá. Eles têm que dar graças a Deus por ter nos perdido e nós graças a Deus por ter saído. Porque a coisa mais dura é você ter um corpo estranho no seu corpo, que não faz parte da sua natureza, que não faz parte do seu sangue. Você sabe o que é uma infecção? É um corpo estranho, é uma célula morta, que não faz parte do seu corpo. Por isso, se o seu corpo não estiver firme para poder combater aquilo ali, você acaba morrendo. De uma simples infecção, acaba morrendo. Porque lhe falta resistência. E o povo de Deus tem a resistência da palavra. O que está em você é a espada do Espírito. As lanças dos homens, a espada dos homens, não pode te ferir, não pode te matar, porque você já os venceu. Amém, amém. Bom, eu quero mesmo entrar aqui na mensagem. Até aqui, eu estou apenas expondo esta parte, que a gente vê que é tão tremendo isto, o que Deus vem trabalhando e vem fazendo a favor do seu povo. E as lanças que os homens usam, e Deus vem, olha, desconcertou o gigante, foi um pequeno hominho ali, o Davizinho, desconcertou o gigante. Deus sempre faz isso. Deus precisa de um homem. Ele precisou, diz o profeta, ele precisou de um homem nos dias de Noé. Ele achou Noé. Ah, vai você mesmo. Ele pegou um homem que não sabia nada de arca. Como é que faz arca? Que é? Carpinteiro, carapina, carpinteiro? Sabe o que é? Para fazer uma arca. Se ele pegasse ele começaria... Para começar, ele já ia falar para Deus. Falar, Senhor, para começar, a madeira que o Senhor escolheu é errada. Se Deus pegasse um carpinteiro ou um carapina, seja o que for, ele já ia dar noção para Deus. Porque Deus falou para ele, pega madeira de gofer. Mas o senhor vai fazer o quê, senhor, com a madeira de gofer? Aí começam as perguntas, começam as interrogações. Por isso que Deus escolheu um fazendeiro, não sabia nada disso. Aí Deus mandou pegar madeira de gofer, foi lá e pegou. Agora, a madeira de gofer, se pensasse bem, ela encharcava d'água e afundava a arca. Mas Deus mandou fazer com isso mesmo. Mas o homem que Deus usou não sabia, não conhecia aquilo. Por isso Deus não usa teólogos. Eles são palpiteiros. Deus tem que tomar um que não entende de teologia. Aí Deus fala para ele o que é os trovões, ele crê. Deus fala para ele o que é o novo nome, ele crê. Mas se pegar um teólogo, Deus fala para ele, ele não crê, ele vai opinar com Deus. Os teólogos dos dias do irmão Brana opinaram com o irmão Brana. O irmão Brana dizia, a noiva não passa pela tribulação. O teólogo dizia, a noiva passa pela tribulação. Eles opinam contra ao profeta do dia. E depois querem pregar a mensagem do profeta. Eu creio que de 62 a 65 deve ter feito uma limpeza no ministério do irmão Brana. Porque o que o irmão Brana ensinou contrariava todo mundo. Era difícil teólogo aceitar aquilo. Então foi por isso que Deus escolheu a Noé.
Deus não vai escolhendo, já falando tudo, revelando tudo. Não, ele abre uma coisa. Vai lá, pega a madeira. Pegou? Faz aí. Agora você betuma ela. Ah, muito bem. Por dentro e por fora. Então, o valor não estava na madeira. Estava no betume. O valor não está nessa carcaça de fora. Está no betume, no Espírito Santo. Você está betumado por dentro e por fora. E o perigo de você estar betumado só por um lado é que vai encharcar. O profeta mostrou isso. Ele diz, o problema é que você não está selado dentro, betumado dentro. Você chega em certos lugares, chega na fronteira e não dá conta de atravessar, porque você não está betumado dentro, selado dentro. Diz, porque se você estiver selado dentro com o Espírito Santo, o diabo está selado fora. Ele sente o cheiro do betume e diz, não vai dar para entrar nesse homem não, nessa mulher, não dá para fazer nada. Ele tem um cheiro horrível de brana, eles têm um cheiro horrível de trovões, eles têm um cheiro horrível de 7 selos revelados. Olha, esse povinho tem um cheiro horrível de novo nome. E esse CDzinho, se você cheirar ele também. Agora, essa é a verdade. A gente fala essas coisas, parece brincadeira, mas isso é verdade. Naqueles dias, Deus não precisava de um opositor, de alguém para opinar, de alguém para poder ensinar Deus. Alguém chegar e falar, o senhor está equivocado, a madeira que o senhor escolheu não pode. Na verdade, ela é maneirinha, ela é boa, mas ela vai afundar, porque ela vai encharcar d'água. Deus nem revelou para eles, Deus chamou Noé, disse, você não sabe nada mesmo, entende madeira? Não. Serrote, não. Que tipo de arca vai ficar isso daí? Você já pensou? Que tipo de arca? Aí o homem vai fazer aquilo ali, sem estudar, a madeira tal é boa para isso, a madeira... Não, Deus já disse, é gofer. Não adianta você arrumar outra madeira, é gofer. Deus disse nos dias da voz do 7º anjo. Não adianta você arrumar o 8º, nem disser que o 6º fez isso. Não adianta arrumar mais nada. Deus já disse o nome da madeira. Gofer, brana. 7º anjo. Ele já falou o nome. E betumou a madeira. Você sabe que o que Deus diz, a resina de Deus, o betume de Deus, entrou, selou Brana por dentro e por fora. Por isso que Brana pregou, até os intelectuais que andaram com o irmão Brana, até hoje não sabem nada de terceira etapa. Aí alguém diz, você acha que você sabe? Eu falei, não, Brana falou o que era. Eu só sei porque ele falou. Mas ele não pregou isso. Está escrito, está pregado. Ele não disse para um homem nos Estados Unidos, mas ele deixou pregado aquilo. Ele pregou na barba dos homens assim. O que é a terceira etapa? A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos, os ungidos 262, tradução da voz de Deus. E o povo escutava aquilo e nem percebeu. Não perca isto, não deixa passar por alto. E estava deixando passar por alto. Aqui está o betume de Deus, a resina de Deus. Aleluia. Nós temos um outro chamado José na Bíblia. Você sabe que José usou a arma certa, a palavra. E ele tinha sonhos, tinha visões. E o sonho dele sempre colocava ele acima dos irmãos, até acima do pai e da mãe, que era o sol e a lua. E os seus irmãos representavam as estrelas. E ele então, em sonho dele, ele viu o feixe do pai, da mãe, dos seus 11 irmãos, tudo prostrado. Você acha que os irmãos gostavam dele? Não. Que negócio teve meu irmão, hein? Agora, ele quer dar uma de sabichão, conta as visões para o papai, os sonhos, e o papai ainda não fala nada. O papai não arrasou com ele. O papai Jacó não arrasou com ele. Mas o Rúben, o Rúben não deixava por menos, era o filho mais velho. Ele não deixava por menos. O Simeão, e aí por diante,
Ele sempre opinava e dizia, mas papai não fala nada. A gente nota as coisas, ele vem, conta o sonho para o papai, para a mamãe, e eles... Ele contou um sonho esses dias, que o papai e a mamãe vai dobrar diante dele. E papai e mamãe ficou quietinho. Mas nós vamos dar um fim nesse José. Simeão preparou isso, nós vamos dar um fim. O irmão mais velho pensou assim, nós vamos dar um fim, vamos dar um jeito nele. E ajuntaram os demais irmãos e pegaram José e diz, agora sim, papai gosta muito dele. Mas nós vamos agora entristecer o papai. Vamos matar nosso irmão. Ou menos vamos fazer que nós matamos e levamos uma roupa cheia de sangue para o papai. Diz aqui, os animais comeram seu filho. Só porque o homem era espiritual. E Deus tratava com um e não com os 11. E você sabe que nos dias de Cristo Deus tratava com um e não com os 12. Porque o Pai estava no Filho. Para tratar com cada indivíduo, o Filho teve que descer na igreja no dia de Pentecoste para operar em cada um. E agora sim você vai por todo mundo, prega o Evangelho a toda criatura. Mas agora era o Pai outra vez neles. Mas quando estava na terra, eles estavam ali em 12 apóstolos, e Deus encarnado, Deus estava numa carne. No tempo de Brana, Deus estava em Brana, numa carne. Tinha muitos homens ao lado do irmão Brana, mas Deus estava numa carne. Isso é o que tinha que entender. Os demais eram discípulos, e que deveriam ter saído e pregado o verdadeiro evangelho, como Paulo pregou, como Pedro pregou, sair pregando o verdadeiro evangelho, mas eles não conseguiram pregar o verdadeiro evangelho depois que Brana morreu. Eles já saíram pregando uma doutrina errada, que o irmão Brana ia ressuscitar para revelar 7 trovões, 7º selo, 3ª puxada, visão da tenda, ia cavalgar outra vez, que Brana ia fazer isto. É a mesma doutrina que saiu em Niceia. Se vocês verem, o diabo tomou outra vez êxito entre o povo da mensagem. Quando eles passaram a crer de uma forma errada, não anunciaram o evangelho do jeito que tinha que anunciar. Não anunciaram a mensagem como devia anunciar. É por isso que temos essas ramificações da mensagem hoje. É porque eles já começaram errado, eles não seguiram cabeça. Brana pregou, os trovões foram revelados nos selos, eles saíram dizendo, quando perguntavam para eles, e sobre os trovões? Ah, nós não sabemos. O irmão Brana dizia que era uma revelação que ia vir no futuro. Eles eram falsos apóstolos, falsos discípulos, que discípulo é aquele que aprende com seu mestre, e eles andaram com o mestre. Deus estava sendo mestre em Brana. Naqueles dias de Brana, eram os dias da era do Espírito Santo. O Espírito Santo é mestre, mas ele era mestre num homem. Os demais tinham que ser discípulos. Por que não aprenderam? Ao invés de sair falando o que Brana falou, eles falam outra coisa. Eles só pegaram o lado dos sonhos, que o irmão Brana contou, cavalgarei por esse caminho somente uma vez mais. Aí eles começaram a formar, Brana morreu, então ele vai voltar e cavalgar outra vez. Não, é Elias, não era Brana não. Quem falava ali era Elias na boca de Brana. Você diz, mas quem que é Elias? Elias é Cristo, diz a Bíblia. O profeta ensina isso. Elias é Cristo. Cristo estava falando através da boca de Brana. Eu vou cavalgar outra vez. Vou cavalgar. E como eu cavalguei em Brana, vou cavalgar num Elias para os judeus. Vou pregar para os judeus ainda. Mas é depois que eu raptar a minha esposa. É isso. Mas eles não, eles já interpretaram a coisa. E uns diziam, como nós mesmos vínhamos crendo há muitos anos, que era Elias cavalgando em nós. Irmãos, tudo isso tem que ser corrigido. A gente vinha com esse pensamento do centro-oeste também. Cavalgarei por esse caminho somente uma vez mais. Então, agora é Cristo cavalgando através da esposa, da noiva. Não, ali é Cristo cavalgando através do ministério de Elias mesmo. É Elias, não na noiva, é um homem só. É um homem que é para os judeus. Falta ainda esta vez para cumprir 5 vezes da manifestação de Deus através de Elias e 2 vezes através de Moisés.
Ele manifestou lá atrás e vai manifestar agora outra vez entre os judeus. Mas com o irmão Brana, já cumpriu a 4ª vez. E o irmão Brana diz que o ministério do 4º Elias não tem nada a ver com o 5º Elias. Ele mostra, e olha o 5º selo, para você ver que o irmão Brana está esclarecendo todas estas coisas ali. Vamos mais um pouquinho, que eu ainda não li nada, meu Deus do céu. O que eu queria ler, não li. Mas tomando uma parte desta aqui, o 105, provando a sua palavra. Mas um dia a semente predestinada nasceu, um filho que foi o filho próprio. Olha para vocês verem. Quando você vê a manifestação sempre de Deus ali, o filho que foi o filho próprio. Próprio aqui, para manifestar, para libertar Israel do Egito. Tinha que ser um filho próprio, nasceu muitos meninos, todos eles eram mortos, mas teve um que não puderam matá-lo. Aquele era o que Deus ia usar. Eles não conseguiram matar. Irmãos, você vê a proteção de Deus de toda forma. Os homens matando e Deus cuidando. As parteiras sendo ensinadas a matar e Deus cuidando tão bem daquilo ali e fazendo as parteiras amar aquela criança e não matar a criança que ia fazer um grande trabalho no Egito para libertar o povo de Deus, tirar o povo de Deus dali. E assim foi Cristo. A perseguição nos dias de Cristo. Eles tiveram que sair de um lugar, passar para outro, porque ali havia perseguição, e daqui a pouco mandou volta para lá outra vez, porque agora já morreu, o Herodes já morreu, não vai ter problema mais, aquele que queria matar já não vai ter problema, vocês podem voltar para lá. Mas era o Espírito Santo que determinava aquilo, sai, volta, vai, vem, você tem que ser dirigido pela espada de Deus. Amém. Glória a Deus. Ele tinha alguma coisa que parecia estranha. No deserto adentro, um dia o Espírito Santo desceu na forma de uma coluna de fogo e se pôs numa sarça e disse, agora Deus falando com Moisés, tenho ouvido os gemidos do meu povo e lembro-me da minha promessa. Quando Deus fala assim, parece que Deus tinha esquecido. Deus fala do jeito que o homem entende. Deus fala da forma de sua manifestação física naquele dia, num homem mortal, então Deus fala como mortal, tenho lembrado de minha promessa. Quando é que Deus esqueceu? Ele nunca esqueceu, mas aqui ele diz, tenho lembrado de minha promessa, e o tempo da libertação está próximo, envio-te, Moisés, para fazer isso. Com uma vara na mão, sua mulher numa mula, um bebê no colo dela, e ele fez isso pelo poder de Deus Todo-Poderoso. A coisa mais ridícula, o que uma vara torta teria para 10.000 lanças? O homem vai lá, o Egito está com 10.000 lanças, o homem chega lá, deixa meu povo ir, uma vara torta na mão. Agora, eles estavam cheios de lanças, de escudo, tudo para a guerra. E Moisés chegou com um pedaço de pau torto. Deixa o meu povo ir. Você sabe o que é essa revelação dos trovões, do 7º selo, da 3ª puxada do novo nome? É um pau torto hoje. Nós estamos dizendo, deixa o povo ir. Eles vão sair dessas denominações egípcias da mensagem. Deixa o meu povo ir. Vocês estão barrando, mas ele é povo de Deus, ele vai sair. Amém? Aleluia. Mas veja você, Deus está nisso, depende de onde está a palavra dele. Se Deus está num pau torto, fique ao lado daquele homem. Oh, mas é um pau só que ele tem na mão, não é nem lança, é um pau. Mas se Deus falou que vai libertar o povo através daquele pau, você crê. E com aquilo ele fez o trabalho. Moisés tinha a palavra dele, Faraó tinha lanças, Moisés tinha a palavra. Aleluia. Irmãos, hoje eu fico tão satisfeito que o povo da mensagem tem letra, mas nós temos a revelação. Nós temos a palavra. Eles têm lança para poder batalhar contra nós. Eles têm lança, mas nós temos a palavra. O que nos importa é isso. Moisés não importava o que Faraó tinha. Nós não importamos ao que o povo e o grande grupo da mensagem tem. O que nos interessa é que temos a palavra revelada. Nós temos uma espada que já foi desembainhada nos dias da voz do 7º anjo. Aleluia. Essa era só que ele precisava.
Tem hora que nós pensamos, mas Deus precisa de um grande povo, muita gente. Você não vê para pregar essa mensagem aqui, uma mensagem como esta, deveria ter muita gente para ouvir. Ó, tem mais gente na internet, talvez, do que aqui dentro da igreja. Certo? Que estão ouvindo. Existe alguma coisa nisso? Existe, é a palavra. Agora, a palavra vai atrair muita gente? Não, a palavra atrai quem é da palavra, mais ninguém. A palavra não atrai todo mundo, a palavra atrai quem tem a natureza da palavra. Quer dizer, um revelado, ele tem a natureza revelada. Então a revelação atrai aquele indivíduo revelado, porque ele é revelado e ele gosta da revelação. Ele não quer saber nada de escondido mais, diz, tudo agora foi claro. Deus já fez patente todas as coisas. Amém. Era só disso que ele precisava. Moisés só precisava da palavra. O que você precisa? Se não tiver no companheirismo, você está perdido, você está morto. É engraçado. Não tem Bíblia para isso, não tem mensagem do profeta para isso. Se eu estiver sem a palavra, eu estou perdido, eu estou morto. Mas sem companheirismo de pastores, sem essa crença que eles têm, a forma que eles vivem, eu preciso ter para viver? Não, eu preciso ter a palavra. Moisés precisava ter a palavra, não lança. Não é as lanças, as armas dos homens, não. Ele precisava ter a palavra. E sabe o que é 7 trovões revelado? Que são as revelações contidas nos 7 selos. Gente, isso daí é a palavra que você tem. Você não precisa de outra coisa. Nós precisamos, você quer ver? Não é de uma credencial de certa igreja. Eles perguntam assim, foi o Centro-Oeste que te mandou? Para não falar o nome, deixa eu usar a minha forma agora. É o Centro-Oeste que te mandou? Você crê igual ao Centro-Oeste? Diz, não, eu creio como Brana no entardecer. Serve? Eles dizem, não, mas tem que vir do Centro-Oeste. Eles diziam também que tinha que vir do Papa. De primeiro diziam que tinha que vir de Constantino. Eles diziam que tinha que vir de lá. Mas não veio, não. Escuta, não é uma credencial de certa igreja. Você não precisa de uma igreja para apoiá-lo. Só Brana para pregar umas coisas dessas. Parece que ele era um revolucionário. Não, ele trabalha sozinho. Você não precisa de uma igreja para apoiá-lo. Agora, nisso também se criam os rebeldes. Quando o irmão Brana expressa assim, você não precisa de uma igreja para apoiá-lo, então tem crente que não é fiel nem na sua igreja. E ele é papudo dentro da igreja. Senhor, diz Brana que eu não preciso de igreja para me apoiar. Ele não vê que ele é um Judas naquela igreja. Ele não percebe isso. Agora você tem que saber que você precisa da palavra, não precisa de uma igreja. Eu preciso da igreja do meu pastor para apoiar a palavra. Não, eu preciso da palavra que já foi pregada, revelada. Nós não precisamos de mais ninguém para nos ensinar isso daqui agora. Ou ele diz, vocês querem ser os únicos. Não, Deus é o absoluto. E esta revelação dos 7 trovões, para mim, no que o profeta pregou, é absoluta. Não precisa mais ninguém me ensinar aquilo ali. Quando o irmão Brana diz a terceira etapa foi, pode chegar quem quiser dizendo que ela vai ser. O que manda é o que o profeta falou, foi. Porque ele nunca tinha dito foi. Uma vez que ele falou foi, é porque Deus tinha que deixá-lo escapar uma vez, para nós poder ver que a terceira etapa já era passado, a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome, já é passada. Em 1963 a 65, foi revelado tudo o que nós precisávamos. Agora, nós não precisamos de uma igreja para nos apoiar. Você não precisa de uma igreja para apoiá-lo, você precisa da palavra. Para tomar o arrebatamento com ela. Agora eu te pergunto, Brana, como foi que Brana disse que nós vamos no rapto? Ele diz com a fé dos 7 trovões. A fé de rapto que está nos trovões. Primeiro selo 35. A fé de rapto que está nos trovões. Então, se Brana falou isto, não adianta alguém falar para nós, não preciso de fé de rapto, eu não preciso de trovões. Bom, você não precisa porque você não é da esposa. Eu preciso de trovões. Só que eu também não preciso que uma igreja levante e me apoie. Não, eu vou falar disso, eu vou crer nisso.
Então você que crê, se coloque ao lado de alguém que crê. Porque se você diz que crê nos 7 trovões que foi revelado e não se coloca ao lado do outro que crê que os 7 trovões foi revelado, um de vocês dois é do diabo. Porque Deus não fica discutindo. Tem gente que forma suas diferenças por defeitos, por problema dos outros. Ah, o fulano de tal tem certo defeito, eu não quero ficar com ele não. O pastor fulano tem certo defeito, eu não quero ficar com ele. Deixa ele para lá. Você não quer, outro quer. Deixa para o outro. Deixa para o outro. Mas não tem que viver lutando. Nenhum de nós temos que lutar. Nós temos é que crer e saber disso daqui. Não tem que ter ninguém para nos apoiar. Mas se nós cremos nessa revelação, nos colocamos ao lado do outro que tem a mesma revelação. Se eu ando com alguém que não tem a revelação que eu tenho, isso mostra que eu não tenho revelação. As pessoas vai andar com gente que crê na ressurreição, prova que eles não têm a revelação. E pastores vão perder seu povo por isso. Porque eles não têm revelação. E se eles não alcançam aquela revelação e alguém do seu ministério vai alcançar, esse alguém vai querer alimento. Ele vai querer andar com quem tem revelação. Porque não pode caminhar dois juntos se não estiver de comum acordo. Então, se você não crê que o profeta revelou tudo, tem que andar com quem crê na ressurreição do profeta. E se você anda com quem crê na ressurreição do profeta, você tem que saber que você vai perder aqueles no seu ministério que crê que a coisa foi revelada. Isso vai acontecer. Estou terminando. Você precisa da palavra para tomar o arrebatamento com ela. Você não precisa de certa credencial. Tem crente que, oh meu Deus, mas como existem uns crentes meninos hoje ainda? Tem crente, você quer ver, se o crente estiver meio escorregadio aqui, e você pegar e começar a dar uma carteirinha para ele, uma carteirinha de diácono para ele, uma carteirinha de obreiro para ele. Ele estava para ir embora, não vai mais, por causa de um pedacinho de papel. Porque deu uma carteirinha para ele que vai ser diácono, que vai ser obreiro. Ele não serve para ser diácono, não serve para ser obreiro. E o pastor, com aquela sagacidade, dá posição para o membro não sair. Dá posição. E ele, por não ter eleição, aceita aquilo. Porque se ele tiver eleição, ele rejeita credencial, ele rejeita posição, rejeita ser diácono, rejeita ser pastor, rejeita ser obreiro, rejeita ser apóstolo. Ele renuncia tudo por amor da palavra, da verdade, que é a espada. Ele não fica do lado das lanças, dos homens. Lanças e espada, você vê, a lança dos homens, Faraó tinha lanças, mas o povo de Deus tinha fé. Na promessa, Moisés tinha a palavra. É isto, havia lanças ali entre os filisteus, mas Davi tinha a palavra. Agora, há lanças no meio do povo da mensagem. Eles lançam isso, lançam aquilo, tudo contra a própria mensagem. Eles não vê quando eles dizem, tem alguém pregando que o cordeiro saiu do trono. Tem alguém, Brana foi o primeiro. Você não tem coragem de falar que Brana pregou isso. Brana foi o primeiro que pregou que o cordeiro saiu do trono, e quando ele faz isso para revelar os selos, o trono fica fumegando. Quem tem que crer nisso é o eleito. Não adianta querer trazer um monte de gente para crer, que não vai adiantar. É o eleito, vai ouvir. Então, isso é verdade. Está no 7º selo. O altar encheu de fumo quando abriu o 7º selo. Leia o 7º selo no capítulo 8 de Apocalipse para você ver. E o que aconteceu é que o cordeiro tinha saído do trono, tinha descido na terra e estava encarnado num homem, e eles não perceberam. O cordeiro do céu estava num homem. O cordeiro do céu, que era Cristo, estava em Brana. Amém, amém. Você não precisa de certa credencial, você não precisa de certa história extensa, de certa escola para ser curado. Você precisa aceitar a palavra. Isso dá conta do assunto. Eu tenho que fazer o que para ser curado? Crê só. Você crê? Vai curado. É a Bíblia que diz, a tua fé te salvou. Não é eu colocar um monte de coisa para você fazer. Não, para você ser isso ainda, receber essa bênção, você tem que ser isso, ser aquilo. Tem que ser nada, você tem que crer. Você precisa de crer. Se você crê, tudo é possível. Aí a sua cura, leva para casa essa cura. Ela é sua. Jesus já te deu lá no Calvário. Senhor Deus, te damos graças
pela oportunidade que o Senhor dá para nós crermos. Nos ajuda cada dia mais, Senhor. Nos fortaleça nisto, para podermos manter a espada do Espírito na nossa mão, na nossa vida, em nosso ser, no nosso ministério. E essa espada, Senhor, desembainhada, essa espada mostrando os 7 trovões foram revelados dentro dos 7 selos. O novo nome está revelado dentro dos 7 trovões. A terceira etapa foi a abertura da palavra, a revelação dos 7 selos. Queremos pregar o que o seu profeta pregou como palavra, a espada desembainhada contra as lanças dos homens, dos teólogos dentro da própria mensagem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. O meu coração, eu desejo morar, antiga e pobre, cheia de tendências más, mas Jesus comprou, agora tudo transformou. Demoleu aquela casa antiga, ergueu-se outra e encheu de amor. Ó mansão alegre, agora com feliz cantando. Ó mansão alegre, moradia do Espírito Santo. As muralhas desta casa é feita toda de oração, jejum e a vigilância, trabalho é uma recepção. A estética desta casa é toda cheia de esplendor. É onde mora o Espírito Santo, pois Ele mesmo é o zelador. Ó mansão alegre, agora sou feliz, eu canto. Ó mansão alegre, moradia do Espírito Santo. Esta construção, talvez alguém não entendeu, é um coração contrito, mudado com o poder de Deus. O material desta casa é o poder que Deus tem. Quem dá o coração a Ele pode cantar feliz assim também. Ó mansão alegre, agora sou feliz, eu canto. Ó mansão alegre, moradia do Espírito Santo.